Em meio às batalhas diárias, existe um poder que muitos esquecem: o poder da gratidão. Esta oração é um momento de entrega sincera, onde não pedimos, apenas agradecemos. Agradecemos a Deus por mais um dia de vida, por respirar, por estar de pé e por ter a chance de recomeçar. A cada amanhecer, o Senhor renova suas misericórdias, como diz Lamentações 3, 22, 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Renovam-se cada manhã. Neste vídeo, você será conduzido a uma oração profunda e simples, porém carregada de poder espiritual. Uma pausa necessária para reconhecer que, mesmo diante dos desafios, Deus permanece fiel. Ao agradecermos pelo presente, ativamos nossa fé para o futuro. O Salmo 103 nos lembra: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Mesmo que você esteja enfrentando lutas, esta é uma oportunidade para dizer: obrigado, Senhor, por tudo. Deixe sua mensagem de fé nos comentários e declare com o coração aberto: obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Outras passagens que fortalecem esta oração: Salmo 118, versículo 24. Este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. 1 Tessalonicenses 5, versículo 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Filipenses 4, versículo 6. Não andeis ansiosos, mas em tudo, pela oração e súplica, com ações de graças. Quantas vezes você já acordou, abriu os olhos, respirou fundo e não percebeu o milagre que acabava de acontecer? Em meio à correria do cotidiano, muitos esquecem que abrir os olhos pela manhã não é automático, é um presente. É uma expressão viva da misericórdia de Deus se renovando sobre sua vida. Acordar hoje significa que o céu ainda tem planos para você, que há algo que só você pode fazer, viver, impactar. O Salmo 118, 24 declara com convicção: este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Isso não é apenas uma poesia bonita, é uma convocação para despertar com o coração em gratidão, mesmo quando os problemas ainda existem. Porque o simples fato de existir já é graça. Muitos abrem os olhos pela manhã, mas continuam cegos espiritualmente, aprisionados pelo peso da rotina, dos boletos, dos conflitos, das incertezas. Mas o que o Senhor quer te lembrar hoje é: se você está respirando, é porque Ele te escolheu para viver este dia. Não por acaso, não por acidente, mas por propósito. Você não está de pé hoje apenas porque seu despertador tocou. Você está de pé porque o Senhor disse: levanta-te, ainda não terminei contigo. Ele te sustentou enquanto você dormia. Seu coração bateu a noite inteira sem você perceber. Seus pulmões se expandiram milhares de vezes. Seus olhos se abriram, não por força, mas por graça. Isso é motivo suficiente para um obrigado, Senhor. Em Lamentações 3, 22, 23, somos lembrados de que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Ou seja, este dia não começou com o peso de ontem, mas com uma misericórdia nova, limpa, pronta para te impulsionar. É nesse espírito que você é convidado a transformar sua perspectiva sobre as manhãs. Não acorde apenas para sobreviver. Acorde para agradecer. Acorde para reconhecer que, se você recebeu mais um dia, então Deus está à frente, preparando cenários invisíveis, alinhando respostas, soprando vida onde parecia haver silêncio. Mesmo que este novo dia traga desafios, dores, decisões difíceis, ele já começa com uma dádiva. A oportunidade de mudar algo, de crescer, de amar, de ouvir a voz de Deus, de recomeçar. E esse é um privilégio espiritual que não pode ser ignorado. Gratidão não é só uma resposta educada, é uma posição de fé. É você declarar com convicção: Senhor, eu não controlo tudo,
mas sou grato por tudo o que o Senhor ainda me permite viver. Gratidão é humildade em forma de louvor. É reconhecer que você não chegou até aqui sozinho. Quando você ora agradecendo, antes mesmo de qualquer milagre, você demonstra maturidade espiritual. Você está dizendo, eu te reconheço, mesmo sem ver ainda. Se hoje você acordou mesmo sem respostas, mesmo com o coração apertado, mesmo cansado, isso já é motivo para a adoração, porque até na dor existe graça. Até na espera, Deus se move. Até no silêncio, Ele trabalha. Por isso, não desperdice este novo amanhecer com queixas. Use sua primeira palavra do dia para dizer, obrigado, Senhor. Não pelo que você tem, mas por quem você é nele. Não apenas por bênçãos visíveis, mas pela presença constante do Espírito Santo, que não te abandona nem um segundo sequer. E se você está lendo isso agora, respire fundo, feche os olhos por um instante e diga com sinceridade, Pai, obrigado por mais um dia. Eu reconheço o teu amor em cada detalhe. Nos comentários, escreva uma frase de fé e gratidão. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. A mente ansiosa corre em círculos. Ela acorda antes do sol nascer, já antecipando problemas, criando cenários que talvez nunca aconteçam, remoendo o que foi e temendo o que virá. Mas a gratidão, quando cultivada como hábito, é como uma chave que quebra esse ciclo vicioso. Ela nos reposiciona espiritualmente, nos tira do lugar da inquietação e nos coloca de volta no centro da paz que vem de Deus. Em Filipenses 4:6, encontramos um convite direto e poderoso. Não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e súplica com ações de graças. Veja, a palavra não nos manda apenas orar, ela nos instrui a incluir ações de graças, agradecer enquanto ainda estamos esperando, louvar mesmo quando ainda não recebemos. Isso não é passividade, é fé madura, é declarar, Senhor, mesmo sem ver, eu confio, mesmo sem entender, eu agradeço, mesmo sem sentir, eu te reconheço. A gratidão desloca nossa atenção do problema para a promessa, do caos para Cristo. A ansiedade é a tentativa do nosso coração de controlar o que não pode ser controlado. Mas a gratidão é a resposta de quem já entregou. É o sinal de que a alma se aquietou porque confia no caráter de Deus, mesmo quando os caminhos dele são ocultos. Romanos 8:28 nos lembra, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Gratidão não é fingir que tudo está bem. É crer que, mesmo nas coisas que parecem dar errado, Deus está escrevendo um bem maior. Muitas pessoas dizem, quando minha vida melhorar, eu vou agradecer. Mas é justamente o contrário. Quando você começa a agradecer hoje, mesmo em meio ao caos, sua vida começa a se alinhar com os propósitos eternos. Porque o louvor sincero, mesmo na dor, muda o ambiente espiritual. A gratidão rompe correntes invisíveis. Ela desarma o desespero. Ela silencia o medo. Quando o coração agradece, ele declara guerra contra a murmuração, e toda murmuração alimenta a ansiedade. Mas o louvor alimenta a fé. Imagine uma pessoa passando por uma tempestade, sem saber o que fazer. Quando ela para, respira fundo e diz, Senhor, obrigado porque tu ainda estás comigo, mesmo na tempestade. O céu se move. Porque o céu honra a fé que brota da gratidão e não da cobrança. Gratidão é fé em movimento. Ela é o contrário da dúvida. É dizer, mesmo com a porta fechada, eu te louvo. É como Paulo e Silas na prisão, orando e cantando louvores à meia-noite, como está em Atos 16. A gratidão deles abriu as celas. Talvez a sua também esteja prestes a fazer isso. Se hoje o seu coração está pesado, e a ansiedade tem dominado seus pensamentos, experimente parar tudo por um momento e listar em voz alta 5 motivos pelos quais você pode ser grato.
mesmo que pareçam pequenos, mesmo que sejam apenas: eu acordei, eu respiro, eu tenho fé, eu tenho uma Bíblia, eu sei que Deus me ouve. Isso já é o suficiente para aquietar a alma. E se você ainda está esperando por respostas, por direções, por milagres, lembre-se, você está vivo. E estar vivo significa que ainda há tempo, ainda há promessas de pé, ainda há esperança. A ansiedade olha para o amanhã com medo, mas a gratidão olha para o agora com fé. E é no agora que Deus quer te encontrar. Nos comentários, deixe um ato de fé escrito em palavras. Declare com ousadia e confiança: Senhor, eu te agradeço mesmo antes da resposta chegar. Gratidão verdadeira não nasce no conforto. Ela floresce no deserto. Quando tudo vai bem, é fácil agradecer. Mas é no dia mau, na escassez, na dor, na solidão e nas incertezas que a gratidão revela sua força espiritual mais profunda. Ela se transforma em arma, em escudo, em declaração profética. Senhor, mesmo sem entender, eu te glorifico. Mesmo sem ver saída, eu te louvo. A Bíblia está cheia de exemplos de homens e mulheres que agradeceram em meio a dores extremas. Jó, após perder tudo o que tinha, filhos, saúde, riquezas, prostrou-se em terra e adorou. Disse: o Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó 1:21. Isso não é apenas um ato bonito. É um grito de fé. É um testemunho diante do mundo espiritual de que Deus continua sendo Deus mesmo quando tudo desaba. Em 1 Tessalonicenses 5:18 lemos: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. A palavra é clara: em tudo. Não apenas quando recebemos boas notícias, mas também quando enfrentamos diagnósticos difíceis, quando perdemos algo que amamos, quando o que está diante de nós é um vale escuro e frio. Gratidão nesses momentos é resistência espiritual. Agradecer na luta é um ato de rebeldia contra o desânimo. É declarar ao inferno: vocês não vão roubar minha adoração. É um lembrete ao coração: Deus continua comigo. Mesmo que a tempestade não cesse, mesmo que as portas ainda estejam fechadas, mesmo que a resposta não tenha vindo, Ele continua sendo digno. O Salmo 34:1 diz: bendirei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. Louvor contínuo é sinal de maturidade espiritual. Não é emoção, é decisão. É você se ajoelhar, com lágrimas nos olhos, e ainda assim dizer: obrigado, Senhor, porque Tu és comigo. Quantas vezes você já sentiu vontade de desistir, mas se lembrou de tudo o que Deus já fez por você? Aquela cura, aquela porta que se abriu no último instante, aquele livramento que ninguém viu, aquela paz que veio quando tudo parecia perdido. Esses momentos são âncoras espirituais, são memória de fé, e a gratidão ativa essa memória. Gratidão é resistência no espírito, é levantar a voz em meio ao caos e dizer: ainda estou aqui, ainda creio, ainda agradeço. Agradecer quando tudo dói é um dos atos mais poderosos de intimidade com Deus, porque Ele conhece o seu coração. E quando você escolhe agradecer, mesmo em lágrimas, Ele se aproxima. O Salmo 34:18 afirma: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Agradecer nas lutas não significa negar a dor, significa reconhecer que a dor não tem a última palavra, que Deus ainda está escrevendo a história, que o deserto não é o fim, é o caminho para a promessa. O povo de Israel murmurou no deserto e se perdeu nele, mas aqueles que escolhem louvar, mesmo no calor da aflição, avançam. Muitos estão esperando a vitória para agradecer, mas o segredo espiritual é inverter essa lógica. Agradeça antes. Louve no processo. Honre a Deus agora. A muralha de Jericó caiu depois do louvor. A prisão se abriu depois da adoração.
Os milagres não precederam o louvor, vieram por causa dele. Gratidão é fé em forma de palavras. É você dizer: Senhor, eu não entendo tudo, mas confio em Ti, e por isso agradeço. A sua luta pode estar doendo agora, pode parecer longa, mas Deus está vendo cada lágrima. E quando você escolhe agradecer mesmo assim, o céu se move a seu favor. Nos comentários, deixe sua expressão de gratidão, mesmo em meio às dificuldades. Escreva com fé e ousadia: Senhor, mesmo nas lutas, eu te agradeço. Existe uma diferença profunda entre agradecer por algo que se recebe e viver com um coração grato todos os dias, independentemente das circunstâncias. Gratidão não é apenas uma resposta automática a uma bênção evidente. Gratidão é uma postura interior, uma forma de viver e enxergar o mundo com os olhos da fé. Muitas pessoas vivem à espera de acontecimentos grandiosos para então levantarem os olhos ao céu e dizerem obrigado. Mas a palavra nos convida a algo muito mais elevado, a viver com um coração constantemente sensível à graça de Deus. É sobre ter uma consciência espiritual que reconhece o mover de Deus nos detalhes mais simples da existência. Romanos 12:2 diz: Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Essa transformação começa quando deixamos de esperar algo espetacular para nos sentirmos gratos. Começa quando a mente se reeduca a perceber Deus nos detalhes, nas pequenas providências, no pão sobre a mesa, na saúde, no abraço, no silêncio onde Deus fala. Quando a gratidão se torna um estilo de vida, ela molda nossas atitudes, palavras e escolhas. A pessoa grata não vive reclamando. Ela não se entrega ao vitimismo. Ela observa o que tem e não o que falta. Ela percebe Deus, até nos dias mais comuns, porque aprendeu a reconhecer a bondade de Deus, até mesmo nos bastidores da vida. A murmuração é sempre uma escolha, mas a gratidão também é. O povo de Israel, mesmo vendo milagres diários no deserto, murmurava. Isso nos ensina que a presença de bênçãos não garante um coração agradecido. É preciso decisão, disciplina espiritual e mudança de perspectiva. Quem transforma a gratidão em estilo de vida é como aquele servo fiel que, mesmo com pouco, administra bem, cuida bem, honra o que tem. E por isso é confiável aos olhos de Deus para receber mais. Lucas 16:10 nos ensina que quem é fiel no pouco também é fiel no muito. A gratidão constante é a linguagem de quem já aprendeu esse princípio. A gratidão não depende de condições externas, mas de uma convicção interna. Uma alma grata transforma até os ambientes ao seu redor. Pessoas gratas trazem luz, elas inspiram. Elas são lembradas não pelas coisas que possuem, mas pela atmosfera de paz e confiança que carregam. E quando oramos com esse espírito, nossas orações mudam. Elas deixam de ser apenas listas de pedidos e se tornam expressões sinceras de adoração. Passamos a orar não como quem exige, mas como quem reconhece. Senhor, Tu tens sido bom para mim. Viver com gratidão diária nos livra da armadilha da comparação. Quando você agradece constantemente, não precisa invejar ninguém. Você entende que o que tem hoje é parte do plano de Deus e que o tempo dele é perfeito. Isso gera contentamento, e contentamento não é conformismo. É paz com o agora, enquanto se caminha com fé em direção ao amanhã. Quem é grato nas pequenas coisas atrai a presença de Deus. O Salmo 50:23 diz: Aquele que oferece sacrifício de ações de graças, me glorifica. Sacrifício de ações de graças. Sim, às vezes agradecer é um sacrifício, mas é justamente esse tipo de louvor que glorifica ao Pai. Transforme sua rotina em adoração. Faça da sua casa um altar de reconhecimento. Caminhe pela rua e diga em silêncio: Obrigado, Senhor.
Lave a louça, tome banho, trabalhe e, enquanto faz tudo isso, pratique uma gratidão silenciosa, mas poderosa. Isso é estilo de vida. Isso é maturidade espiritual. Nos comentários, escreva uma frase de decisão espiritual. Hoje eu decido viver com um coração grato. Poucas atitudes espirituais abrem tanto o coração para a presença de Deus quanto a gratidão sincera. Não aquela gratidão superficial, que apenas repete frases prontas, mas a que brota da alma, do íntimo de quem reconhece a majestade divina em cada detalhe da vida. A gratidão, quando genuína, se torna uma chave poderosa que nos transporta para um ambiente de adoração profunda. O Salmo 104 nos entrega esse segredo espiritual. Entrai pelas portas dele com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Louvai-o, bendizei o seu nome. Repare no detalhe, as ações de graças são o caminho de entrada. Não é a reclamação, não é a pressa, não é o desespero, mas sim o reconhecimento da bondade de Deus que nos posiciona diante dele de maneira correta. Muitos oram buscando soluções, outros adoram buscando bênçãos. Mas quem cultiva a gratidão como uma forma de vida está interessado primeiro em estar com Deus e não apenas em receber dele. É esse tipo de postura que move o céu. Porque Deus responde àqueles que o buscam por quem ele é e não apenas pelo que ele pode dar. Quando você começa a agradecer, mesmo em silêncio, algo muda em seu espírito. A atmosfera ao seu redor começa a ser moldada pela presença do Espírito Santo. Os pensamentos pesados se dissolvem. O coração endurecido começa a se amolecer, porque a gratidão reposiciona sua alma diante da glória de Deus. A presença de Deus não é sentida com ansiedade, pressa ou cobrança. Ela se revela no coração que se aquieta, que confia e que adora. E a gratidão é uma das expressões mais puras dessa confiança. É como dizer, Pai, só o fato de estar contigo já é o suficiente. Davi, um homem segundo o coração de Deus, sabia o valor da gratidão. Antes de cada batalha, antes de cada conquista, ele louvava. Nos Salmos, vemos sua alma derramada em ações de graças, mesmo quando estava sendo perseguido, caluniado, ferido. Ele entendeu que a presença de Deus se manifesta com mais força em corações gratos. Êxodo 14:14 nos lembra: o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Mas o silêncio aqui não é ausência de som, é entrega. E a gratidão é uma forma elevada dessa entrega. Quando você diz, obrigado, Senhor, porque tu estás comigo mesmo na batalha, você está se calando no espírito, deixando Deus agir, deixando Ele lutar. A presença de Deus não precisa ser sentida com arrepios ou manifestações visíveis. Muitas vezes, ela se manifesta na paz que excede o entendimento, como em Filipenses 4:7. E essa paz começa com a gratidão, porque o coração grato não está mais preocupado com o controle. Ele está cheio de confiança, de descanso, de louvor. Pense por um momento. Quantas vezes você sentiu a presença de Deus de forma intensa, não porque tudo estava indo bem, mas porque você decidiu agradecer mesmo na dor? É nesses momentos que o céu se inclina. É nesses instantes que o Pai se aproxima. Quando você adora em meio à tempestade, o mundo espiritual se abala, porque o inimigo não sabe lidar com corações gratos. Ele espera te ver murmurando, revoltado, questionando a soberania de Deus. Mas quando, em vez disso, você se prostra e diz, obrigado, Senhor, por estar comigo, você derrota o inferno com um simples gesto de fé. A gratidão te aproxima do trono. Ela purifica o ambiente interior. Ela acende um altar no espírito. E onde há um altar, Deus manifesta sua glória. Nos comentários, deixe sua expressão de adoração e presença. Escreva com fé viva. Obrigado, Senhor, porque a tua presença é o meu maior presente. Existem momentos na vida em que a intervenção divina parece ser a única saída.
Portas fechadas, diagnósticos impossíveis, causas que arrastam anos, silenciosas ou gritantes. Nessas horas, muitos clamam, outros se desesperam, mas os que conhecem os princípios do reino sabem. A gratidão tem o poder de liberar o sobrenatural de Deus. Gratidão não é apenas educação espiritual, é um código do reino. Ela ativa dimensões espirituais que a murmuração e o desespero jamais alcançarão. Em João 6, vemos Jesus diante de 5 pães e 2 peixes, cercado por uma multidão faminta. O que ele faz? Antes de multiplicar, ele dá graças. Não há multiplicação sem gratidão. Ele ergue os olhos aos céus e agradece. É nesse instante que o milagre acontece. Muitas vezes, queremos ver o milagre para então agradecer. Mas o reino de Deus funciona de maneira inversa. É ao agradecer que o milagre se manifesta, porque a gratidão é a semente que antecede a colheita. É a prova de fé antes da evidência visível. Em Lucas 17, 10 leprosos são curados por Jesus, mas apenas um retorna para agradecer. E o que acontece? Aquele que volta recebe algo a mais. Jesus diz: "A tua fé te salvou." Isso nos ensina que há uma cura física, mas há também uma cura espiritual, uma salvação que vai além da pele, e ela é liberada na gratidão. A gratidão não muda apenas o nosso coração, ela muda ambientes, ela abre céus, ela move o coração de Deus. Em Atos 16, Paulo e Silas, presos, algemados, louvam a Deus à meia-noite. Eles poderiam ter se calado, poderiam ter questionado, mas escolheram agradecer. O que aconteceu? Um terremoto, portas abertas, correntes quebradas. A gratidão atrai o sobrenatural. E aqui está o segredo. Eles não louvaram depois que foram libertos. Eles louvaram antes. Porque quem conhece o Deus que serve não precisa esperar a libertação para louvar. Louva porque sabe que a presença dele já é suficiente. Louva porque confia que mesmo que nada mude por fora, tudo já está mudando por dentro. Romanos 4:20 fala sobre Abraão e diz: "Não duvidou da promessa de Deus por incredulidade. Antes, foi fortalecido na fé, dando glória a Deus." Abraão louvou antes de ver o filho nascer. Ele agradeceu antes do ventre de Sara se abrir. Esse é o padrão da fé que ativa o céu. Louvor antes do cumprimento. A gratidão que libera o sobrenatural não é baseada em emoção. Ela é intencional, convicta, firmada na certeza de que Deus é fiel. Ela olha para o impossível e diz: "Ainda assim eu confio, ainda assim eu louvo, ainda assim eu agradeço." Gratidão é uma declaração de guerra contra o natural. É uma proclamação espiritual de que você está alinhado com o céu, ainda que tudo na terra pareça contrário. E Deus responde a essa fé, porque Ele honra os que o honram, e nada o honra mais do que um coração grato em meio ao improvável. O Salmo 91 declara: "Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará." Descanso e gratidão andam juntos. Quando você agradece, seu espírito descansa. E nesse descanso, o mover sobrenatural de Deus flui com mais liberdade. O céu não opera em meio à agitação do medo, mas na atmosfera de fé e adoração. Talvez você esteja esperando um milagre hoje. Uma cura, uma resposta, uma reconciliação, um recomeço. Antes de pedir mais uma vez, experimente parar e agradecer. Mesmo que pareça insano, mesmo que pareça pequeno, agradeça, louve, honre. E veja como os céus se abrem diante de um coração que confia com ações de graças. Nos comentários, deixe sua fé registrada com palavras. Escreva com convicção profética: "Senhor, eu te agradeço porque o teu sobrenatural já está em movimento na minha vida." Em meio à confusão da vida, às decisões difíceis, aos momentos em que tudo parece nublado,
A gratidão atua como um farol que ilumina o caminho. Ela não apenas muda nosso humor, ela realinha o coração, reorganiza os pensamentos, purifica as intenções e nos ajuda a enxergar a mão de Deus onde antes víamos apenas caos. Quando somos gratos, nossos olhos se abrem para perceber que nem tudo está perdido, que há propósito na dor, que há aprendizado no silêncio, que há direção até mesmo nos caminhos que pareciam fechados. A gratidão afasta o nevoeiro da alma, trazendo uma clareza que apenas o Espírito Santo pode conceder. Provérbios 3, 5, 6 nos ensina: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Essa confiança se manifesta quando paramos de questionar tudo e começamos a reconhecer, agradecer por aquilo que já temos e pelo que já vivemos. Quando fazemos isso, o entendimento que vem de Deus começa a fluir e a paz substitui a ansiedade. A mente ansiosa procura atalhos. O coração grato espera com paciência. A alma que murmura se desvia, mas o espírito que agradece encontra direção. A gratidão alinha você com o ritmo do céu. E no céu, tudo tem propósito, tudo tem tempo, tudo tem ordem. Romanos 8:28 ecoa como uma verdade inabalável. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Só consegue crer nisso quem cultiva a gratidão, porque a gratidão alimenta a fé, e a fé permite ver além do agora. Quantas vezes você já se sentiu perdido, desorientado, e só depois percebeu que Deus estava te conduzindo o tempo todo? A gratidão te prepara para esse tipo de revelação. É ela que transforma um momento confuso em um testemunho poderoso. Quando você agradece, mesmo sem entender, você está dizendo: Senhor, eu não preciso de todas as respostas para confiar em Ti. A clareza espiritual não é sobre saber o que vai acontecer amanhã. É sobre ter paz hoje. E essa paz vem de um coração alinhado, rendido, cheio de confiança e profundamente grato. Salmo 16:11 declara: Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a fartura de alegrias. Perceba, a alegria está na presença, e a presença se manifesta na gratidão. Quando você cultiva um espírito agradecido, você entra nesse ambiente de revelação onde os caminhos da vida são iluminados por Deus. A gratidão também quebra a rigidez do orgulho. Quando você agradece, está dizendo: eu reconheço que não sou autossuficiente, que tudo o que tenho veio das tuas mãos. E é nesse lugar de humildade que a vontade de Deus se torna mais clara, porque Deus revela seus planos àqueles que têm corações ensináveis. Muitos estão buscando revelações, sinais, palavras proféticas, mas ainda não aprenderam o princípio da gratidão diária. E enquanto isso, permanecem confusos. Mas o segredo está mais perto do que imaginam. Comece a agradecer. O Espírito Santo vai começar a te guiar com mais clareza. O discernimento vai aumentar. A direção vai se revelar. A clareza não vem pela força da mente, mas pela rendição do coração. E não há rendição mais bela do que a que se expressa com ações de graças. Nos comentários, escreva uma decisão de alinhamento espiritual. Declare com fé: hoje eu escolho ser grato para ver com os olhos de Deus. Ao final de um dia, ao término de uma batalha, ao encerramento de uma fase, o que permanece? Em muitos corações ficam lembranças, cicatrizes, conquistas ou até frustrações. Mas na alma daquele que tem intimidade com Deus, o que permanece é um altar de gratidão. Porque a gratidão não apenas fecha ciclos com honra, ela planta sementes de fé para colheitas futuras que durarão pela eternidade. A gratidão não é uma emoção passageira, ela é um ato espiritual que transcende o tempo. Toda vez que você agradece, uma semente invisível é plantada.
pode ser pequena, imperceptível aos olhos humanos, mas aos olhos de Deus ela já está germinando. 2 Coríntios 9:10 diz: Ora, aquele que dá semente ao que semeia também vos suprirá e multiplicará a sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Repare no detalhe. Deus dá a semente ao que semeia. Ou seja, a quem planta gratidão, mais será dado. Não porque Deus precisa da nossa gratidão, mas porque Ele sabe que um coração agradecido é um solo fértil para receber mais. A gratidão atrai a multiplicação, atrai favor, atrai conexões divinas, atrai revelações. Mas, acima de tudo, atrai a presença. E onde a presença de Deus habita, tudo floresce, mesmo o que parecia morto. Porque o Senhor não apenas visita os gratos, Ele faz morada onde há honra, louvor e adoração genuína. Quando você termina o dia com uma oração de gratidão, você não está apenas encerrando um ciclo, está abrindo espaço para algo novo. A gratidão prepara o coração para a próxima estação. Porque quem é fiel no pouco é colocado sobre o muito. E quem agradece no hoje já está tocando profeticamente no amanhã. Salmo 23:6 afirma: Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. A gratidão é a ponte entre as promessas de Deus e a nossa realidade diária. É como dizer: Senhor, mesmo sem ver tudo ainda, eu te louvo. Mesmo sem entender tudo ainda, eu te agradeço. Mesmo sem ter tudo resolvido, eu descanso em ti. Essa postura gera uma colheita que o tempo não pode destruir. Gera memórias espirituais que alimentam nossa fé nos dias difíceis. Gera marcas invisíveis que o céu reconhece. E, principalmente, gera um legado de adoração que atravessa gerações. Pense naquelas pessoas que você admira pela fé, pela paz, pela sabedoria. Em comum, todas elas têm uma prática constante de gratidão. Porque a alma agradecida é leve, é curada, é resiliente. Ela não se curva diante das tempestades, ela se eleva. Porque quem vive de gratidão não se alimenta de circunstâncias, mas da fidelidade de Deus. A gratidão também é um antídoto contra o esquecimento espiritual. Quantas vezes Deus já te livrou, já te sustentou, já te curou, e mesmo assim, diante de uma nova prova, você hesitou. Quando cultivamos a gratidão, mantemos viva a memória dos feitos do Senhor. E essas memórias são combustível para continuar. Deuteronômio 8:2 diz: Lembra-te de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou. Gratidão é lembrar. Gratidão é registrar. Gratidão é perpetuar o que Deus fez para não duvidar do que Ele ainda fará. Por isso, não encerre este vídeo sem plantar essa semente. Agradeça. Faça disso um hábito, um ritmo de vida, um legado espiritual. Nos comentários, declare sua semente de gratidão com fé e convicção. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor me sustentou e sei que o melhor ainda está por vir.